todos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo apontamentos sobre os obsediados, perante obsediados. Então, vamos lá. O obsediado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado, a se manifestarem como complexos de inferioridade e culpa, conduz o fardo das dívidas para necessário reajustamento através do abençoado roteiro carnal. Então, ele está colocando, que essas questões, muitas vezes já vêm lá do passado, existem essas vinculações, que ficam ali na retaguarda, que já se fizeram bastante fortes em função das vivências experimentadas pelos envolvidos na obsessão e que acaba trazendo esse fantasma do remorso, que ele chama, como sabemos, remorso inconsciente. O remorso inconsciente é um remorso que nós temos, sentimos uma culpa, não sabemos exatamente do que se trata, mas sentimos. E ao fato de não nos sentirmos merecedores de determinadas coisas, de determinados até afetos que se aproximam, podemos não nos sentir merecedores, e isso faz com que se desenvolva, sentimentos complexos de inferioridade. Além dessa culpa, o medo, o medo cristalizado. Então, mais uma vez aqui nós vemos aquilo que sempre aprendemos na doutrina, nas obras básicas, que a culpa e o medo são dois pontos muito vulneráveis que nós trazemos. Continuando, quando jungido à expiação inadiável por acentuada rebeldia em muitos avatares, renasce sob o estigma da emoção torturada, apresentando desde o berço os traços profundos das ligações com os comensais, que se imantam em intercâmbio fluídico de consequências imprevisíveis. Então, essa emoção torturada, que desde o berço reencarnante ele já exterioriza, pequenino, já exterioriza os conflitos, por, por uma inquietude muito grande, por uma dificuldade de ter um sono tranquilo. Então, muitos reencarnantes, já apresentam desde o berço as manifestações dessas presenças, desses conflitos íntimos. Atendido, porém, desde o ventre materno com medicação salutar, traz no perispírito as condições próprias à hospedagem na ocasião oportuna, que se encarrega de disciplinar o verdugo não esquecido pela vida. Então, quantos desses que perseguem o obsediado são encaminhados para nascer através não só através dele, porque muitos homens são obsediados, ou quem não esteja numa idade de fertilidade, mas esses espíritos ali envolvidos na obsessão, que fazem parte daquela atmosfera familiar, muitos deles são encaminhados para renascerem naquele lar, Outras vezes, se durante longa jornada física não reparou o karma por meio de ações edificantes, não raro é surpreendido na ancianidade pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou, experimentando enfermidades complicadas, difíceis de identificadas ou distúrbios psíquicos que se alongarão mesmo após o decesso orgânico. Então, aqui é muito comum, quando ainda não houve a reparação, dos nossos erros. Ele trouxe até a palavra karma, que é um termo hindu, que coloca-se em letra itálica para diferenciar, para identificar, que é uma terminologia hindu, porque na doutrina espírita, Kardec nos trouxe como causa e efeito.
né? Mas temos lá o karma, o conhecido karma, que é a mesma coisa, né? E ele está colocando que quando esse karma não é vencido, reajustado, né, superado por ações edificantes, porque é o amor, né? É o amor que cobre a multidão dos pecados. Então, se não há essas ações edificantes, é muito comum o desequilíbrio na idade, né? Porque com a idade as percepções ficam mais apuradas. É muito comum vermos ali pessoas, quanto mais idosas vão ficando, adoentadas, mais acamadas, mais reclusas, né? Elas acabam ficando ali com uma percepção muito aguçada, sentindo presenças, vendo presenças, e não raro partindo para distúrbios, né? Que trazem ali, como ele diz, experimentando enfermidades complicadas, difíceis identificadas, orgânicas, ou ainda, como ele diz, distúrbios psíquicos, que podem continuar além da morte, né? Então vamos lá. Em qualquer hipótese, no entanto, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. Nem piedade inoperante, nem palavrório sem a tônica do amor. A terapia espírita, em casos que tais é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclama-o a uma autoanálise honesta, de modo a que ele possa romper em definitivo com as imperfeições, reformulando propósitos de saúde moral e mergulhando nos rios claros da meditação para prosseguir revigorado, senda afora. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos. Vejam bem, um programa de melhoria íntima vai desatando essas vinculações, né? Então, quebrando esses laços entre os dois espíritos, que é o encarnado e o desencarnado, e o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas de sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Então, o obsessor acaba sendo contagiado positivamente por aquele que, modificando-se, emana, né? Sentimentos bem diversos do que já emanou, e as ações edificantes no bem saltam aos olhos do obsessor. E ele percebe claramente, por isso a necessidade da ação no bem propriamente dita, não permanecendo tão somente numa mudança íntima de pensamentos, e nós sabemos que a caridade moral se faz pelos pensamentos, né? Mas essas coisas são imperceptíveis para o obsessor. Por isso, sempre ali a orientação do trabalho ativo no bem. Continuando, só excepcionalmente não se sensibilizam os sicários da mente melhorada. Nesse caso, a palavra esclarecedora do evangelizador nos serviços especializados da desobsessão, os círculos de prece, os agrupamentos da caridade fraternal, sob carinhosa e sábia administração de instrutores abnegados, se encarregam de consolidar ou libertar em definitivo os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico ou físico, quando a constrição obsidente é dirigida à organização somática. Então, quando existe essa pressão, né, obsessiva canalizada ali para o corpo físico. Quando se observam os sinais externos dessa anomalia, já se encontra instalada a afecção dolorosa. Então, só se percebe quando já está instalada. Assim considerando, use sempre a doutrina espírita como medida profilática, mesmo porque, se até hoje não foi afetada a sua organização fisiopsíquica, isto não isenta de que, no futuro, tendo em vista que, aprendendo e refazendo lições,
como é do programa da reencarnação para nós todos, o seu ontem pode repontar rigoroso hoje ou amanhã, chamando-o ao ajuste de contas para a consciência cósmica que nos dirige, né? Então, aqui o aconselhamento para usarmos sempre a doutrina como medida profilática, né? Porque o ontem, né? Tendo em vista que aprendendo e refazendo lições, como é do programa da reencarnação para todos nós, o seu ontem pode repontar rigoroso hoje ou amanhã, chamando ao ajuste de contas, né? Perante obsediados, aplique a paciência e a compreensão, a caridade da boa palavra e do passe, o gesto de simpatia e cordialidade. Todavia, a pretexto de bondade, não concorde com o erro a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude-o quanto possa. No entanto, insista para que ele se ajude, contribuindo para com a ascensão do seu próprio espírito, auxiliar aquele outro ser que, ligado a ele, por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. Então, abençoada doutrina que o obsediado, ao participar das palestras, né? Ele já está ali se recompondo, ouvindo, analisando, mesmo nas situações mais dolorosas. É uma colocação, é um argumento, é um convite à meditação. Isso sempre vai tocando aos poucos os que participam. E a parte prática da sessão mediúnica, da sessão de desobsessão, né, em que se caracteriza pelo esclarecimento levado também ao obsessor. Então, ele não só se beneficia do que é dito, em que todos, encarnados e desencarnados, se beneficiam, como também se beneficia dos esclarecimentos justos, fraternos, né? Pontuais ali no sentido de pegar ali o ponto, né? O ponto em que aquele obsessor precisa ter uma conscientização, né? Um cair do véu, um levantar do véu. E é preciso que tudo isso se faça e se faz numa casa espírita séria, e esse esclarecimento que atinge também aos obsessores, aos espíritos perturbadores. Então, não resta dúvida que devemos buscar na doutrina as terapêuticas profiláticas que ela nos apresenta. No item D, porta de luz. Imagine um dédalo em sombras, imensurável, hórrido, onde se demoram emanações morbíficas provenientes de células em disjunção, charco miasmático carregado de lodo instável, tendo por céu nimbos borrascosos sacudidos por descargas elétricas, paú sombrio que agasalha batráquios e ofídeos, répteis e toda a fauna asquerosa. Região varrida, então está pedindo para nós imaginarmos um local assim. Região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue célere perspectiva de paz não treme luz. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso, que fantasma incansável assume proporções inimagináveis sob o estrugir de recordações vigorosas das quais não se consegue furtar, ressumando erros propositais e casuais com que se distanciou da paz, malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para a renovação.
escute inerme outros companheiros e desdita em imprecações e lamentos dominados pela própria sandice, onde a razão se fez ficar impiedoso, sem entranhas, e se encarrega ela mesma de justiçar com as orragues em forma de cilícios que lhe são involuntários, sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Avalie o significado de uma porta libertadora. Então, aqueles que se encontram num quadro assim. Avalie o significado de uma porta libertadora que subitamente se abrisse convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual, transposta a mínima distância entre você e ela, poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias e repousar além da qual, doce canto embalante, ciciasse uma melopéia conhecida ou uma bercelse reconfortante. Após vencida, revisse paisagem esquecida e agradável, e dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nobre em relação a você, de um termo nobre em relação a você. Irmão, então uma referência a você, irmão. Depois do que roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Você bendiria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região são muito longe de nós, entre os desencarnados. Tal região não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais. Aqueles vales, né, que temos notícias através de André Luiz, através do próprio Manuel de Filomeno de Miranda e outros, né? São os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Kardec também trouxe notícias de todas essas regiões, né? No livro Céu e Inferno, nós temos ali depoimentos de espíritos que vivem em regiões trevosas e que nos narram, mas de uma forma mais sucinta, né, o sofrimento que viviam, sem detalhes destas regiões. Mas, né, já aqui no Brasil, já houve a possibilidade, na continuidade da doutrina, começando lá com Chico, né, que nos trouxe relatos que nos falam, né, de espíritos que vivem nessas regiões purgatoriais. Então, continuando no texto, tal porta fascinante. Então, qual é essa porta? Falou-se, Manuel Filomeno nos trouxe que uma luz, por mais fraca que seja, é uma luz nessa escuridão tétrica, como acabamos de ler, né? Ou de ouvir. E que porta é essa? Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Então, todo médium que se esforça pela disciplina, pela abnegação, ele acaba criando condições de ter ali uma participação que atinja esses corações. Examinando quanto você gostaria de receber auxílio se ali estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismo injustificável. Ainda é cedo para eu enfrentar aí a minha mediunidade, ainda é cedo para eu pensar no trabalho ativo no bem, ainda é cedo para eu canalizar essas minhas percepções.
essas minhas intuições, ou até mesmo essas minhas visões, essas minhas audições que eu ouço por parte dos espíritos. Ainda é muito cedo, tenho muita coisa a fazer, e assim vai, sempre encontrando-se desculpas para retardar, adiar um trabalho há muito programado. Então, aqui está sendo esse alerta que o Manuel Filomeno está nos trazendo, né? Corra ao socorro deles, os nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmos, e abra-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, atenda a estes que sofrem mais. Temos que parar, né? Porque o tempo finaliza-se, mas ficam essas reflexões, que interiorizemos esse aprendizado e que entendamos como um chamamento. Quantas vezes para nossa inércia, para nossa falta de ânimo, para tomarmos uma atitude em nosso favor, no trabalho abençoado, né? Que temos possibilidade de abraçar. Então, com muita confiança, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Hoje vamos falar sobre depressão. É bom frisar que não vamos enfocar depressão doença. Nesse livro, ditado pelo Espírito Ramédia, Francisco do Espírito Santo, o médium, ele sempre nos traz o enfoque do comportamento humano, né? Como aprender a elaborar emoções, sentimentos, compreender. Então, esse vai ser o foco. Na primeira parte, como aprender a lidar com as nossas emoções, e na segunda parte, como recordar o fato de que somos natureza, temos fases. Vamos lá. É preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Reparação é o ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, através de posturas inadequadas e injustas. Necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, para ressarcir-nos dos abalos que promovemos contra nossas próprias convicções e para compensar-nos da deslealdade com nosso modo de ser e com nossos valores íntimos. Devemos nos conscientizar do quanto estivemos abrindo mão de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente? Relegar essa parte de nós e ignorá-la pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honestos com nós mesmos. Elas nos ajudam no processo de autodescobrimento e estão vinculadas a estruturas importantes de nossa vida mental, como os pensamentos cognitivos e as nossas intuições. O hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente. E sem a interpretação dos sentimentos, não poderemos promover a reparação de nossas faltas. Para repará-las, é preciso estarmos predispostos a dizer o que pensamos e a escolher com independência. Para repará-las, é necessário termos a liberdade de sentir o que sentimos e de viver segundo nossas próprias emoções.
Para resgatar nossas faltas conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear nossa consciência. Para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossa vida. Há em nós um mecanismo psicológico, regulado pelo nosso grau evolutivo, que assimila os fatos ou os ensinamentos de acordo com nossas conquistas nas áreas da percepção e do entendimento. Nossa incapacidade para absorver certos aspectos da vida deve-se a causas situadas nas profundezas da nossa consciência, que está em constante aprendizado e ascensão espiritual. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo o que fizemos estava ao nível de nossa compreensão à época em que eles ocorreram. Aqui vem uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 1000. Livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum senão atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que serve como justificação restituir após a morte os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe serve para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para o outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, não devemos nos culpar, mas sim reavaliar antigas emoções e resgatar os sentimentos passados, a fim de transformá-los para melhor. Desse modo, reconquistamos a perdida postura interior de vida própria e promovemos a modificação de nossas atitudes equivocadas perante as pessoas. Emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas não são os atos em si, pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade. Para repararmos, é preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas, sim, julgar a decisão do que faremos com elas. Advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que se não nos permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. Admitindo-as e submetendo-as ao nosso código de valores éticos, ao nosso intelecto e à nossa razão, saberemos comandá-las convenientemente, pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos. Funciona deste modo uma das possíveis trajetórias da depressão. Diante de um sentimento de dor, fatalmente experimentamos emoções, ou seja, reações energéticas provenientes dos instintos naturais. São denominadas emoções básicas, conhecidas comumente como medo e raiva. Essas reações energéticas nascem como impulso de defesa para nos proteger da ameaça de dor que uma agressão pode nos causar. Se a emoção for de raiva, o organismo enfrenta a fonte da dor. Quando é de medo, contorna e foge do perigo. Ambas aceleram o sistema nervoso simpático e, consequentemente, a glândula suprarrenal para que produza energia suficiente para a luta ou para a fuga.
Se essas emoções, raiva ou medo, forem julgadas moralmente como negativas, elas poderão ser transformadas em sentimento de culpa, levando-nos a uma autocondenação. Quando reprimidas, quer dizer, quando não expressadas convenientemente nem aceitas, nós as negamos, distorcendo os fatos para não tomarmos consciência. Tanto a repressão sistemática, quanto os compulsivos julgamentos negativos dessas emoções naturais geram a depressão. Não são simplesmente as privações pueris, as distribuições de esmolas e o ato de bater no peito que transformarão o íntimo de nossas almas. Para verdadeiramente repararmos nossas faltas, é preciso, acima de tudo, que façamos uma viagem interior, mediante uma crescente consciência, para identificar os atos e acontecimentos incorretos que praticamos, vivenciamos e associá-los com os sentimentos e as emoções que os influenciaram. A partir daí, equilibrá-los. Reparar nossas faltas com nós mesmos e com os outros é a fórmula feliz de evitar o sofrimento. Vamos para a segunda parte de depressão. Somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Em muitas circunstâncias, podemos considerar a depressão como natural período de transição. São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser, em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento atual, fazem parte desse ciclo natural da consciência humana. Porque somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, verão, outono e inverno. Aprendendo com a natureza, entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passar para fixarmos-nos nos dias de sol e de alegria que voltarão a brilhar. Os elementos da natureza não se encontram separados, mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações físicas e biológicas. Através das relações de permutas constantes, eles adquirem uma espécie de vida coletiva, o que lhes dá uma habilidade para se auto-organizarem e auto-reproduzirem ao longo do tempo. A esse fenômeno a ecologia denomina ecossistema. O pensamento ecológico procura investigar algumas das leis que regulam e formam os mecanismos ecossistêmicos. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para nossas ponderações nesse estudo. A diversidade. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as propriedades com que ele contará para reorganizar os elementos no novo equilíbrio. A interdependência. Na unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo, de tal modo que não poderemos tocar num elemento isolado sem atingirmos o conjunto. Assim também ocorre com o corpo humano, já que não se pode abalar um órgão sem envolver todo o organismo. A reciclagem. Todo elemento natural liberado no ambiente é reintroduzido de alguma forma pelos ecossistemas. Através desses reaproveitamentos é que os resíduos biológicos permanecem circulando e sendo produzidos numa espécie de ciclo fechado. É isso que permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. Aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, a 585, do capítulo 11, Os Três Reinos. Parte 1. Os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em três reinos?
ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Resposta dos espíritos: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarnados, sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Aí vem um comentário de Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e limitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Ainda tem uma nota do tradutor. A inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto francês diz indefinir, geralmente traduzido por indefinida, embora a palavra indefinida tenha também em português o sentido de sem limites. Parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos. Continuando a leitura, por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. A seguir, algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular o nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente para restabelecermos um novo equilíbrio existencial. Na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons como para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem. Estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem momentaneamente que a luz nos alcance. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Eu vou completar essa reflexão com uma página do livro Respostas da Vida, uma psicografia de André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, Agentes do Contra. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão.
A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Lembre-se, todos nós em tudo dependemos de Deus, mas os empresários de nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. Uma boa semana a todos.